Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Hoje temos um convidado muito especial, o Dr. Marcelo Pires, ele que é especialista em odontopediatria, ele que é coordenador também no curso da Facop. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer em recebê-lo. Muito obrigado, Sabrina, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho aí na Facop. E hoje nós vamos falar sobre o tema que é ortodontia em crianças, né, doutor? Isso, esse é um tema que me deixa muito contente e eu gosto muito de falar, porque une duas paixões que eu tenho, que é a odontopediatria, que eu sou especialista em odontopediatria, como você falou, e a ortodontia, que eu também sou professor, sou especialista e professor também na área de ortodontia. Então eu consigo unir esses dois mundos e para mim é maravilhoso, né? Fico realizado. Fico feliz de Doutor, falar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente quais são os sinais ou comportamentos que podem indicar necessidade de uma consulta ortodôntica. Sabrina, é o seguinte, normalmente o paciente, de maneira geral, seja a criança ou seja adulto, eles nos procuram por estética, né? Mas a gente tem algumas outras situações que a gente deve de observar, principalmente na criança, agora falando especificamente da criança, porque a face dessa criança está em franco desenvolvimento, né? E um dos fatores que vai favorecer o desenvolvimento dessa face é justamente a função, vamos dizer assim. E os dentes, a oclusão, ela entra como um fator, né, muito importante no desenvolvimento dessa função. Quando eu falo função, eu não estou falando só mastigação, eu não estou falando só deglutição. Eu estou falando respiração, eu estou falando fonação, eu estou falando tudo que envolve o sistema estomatognático, como nós chamamos. Onde nós temos aí tanto dentes quanto ossos, temos a parte de tecido mole também, nós temos a coordenação neuromuscular, então é um negócio bastante complexo. Ou seja, se você identifica alguma coisa precocemente, quanto mais cedo você puder intervir naquele fator que está causando o problema, mais cedo você devolve para a criança, né, o desenvolvimento natural da sua face e, por consequência, da sua oclusão. Assim, aí na fase adulta ela consegue já ter uma vida normal, né? Favorece. Ainda durante a fase de criança mesmo, de adolescente, você já consegue ter uma vida normal, porque a ideia nossa é eliminar todos os agentes etiológicos que possam estar causando desvios de normalidade. E existe alguma diferença no tempo de tratamento entre criança e adolescente? Eu acredito que exista, mas aí vai depender de um monte de fatores, desde o comportamento e colaboração da criança e dos seus responsáveis, até a magnitude da sua maloclusão, o tipo da sua maloclusão, a necessidade do seu tratamento, né? Existem duas perguntas que eu gosto de fazer quando eu vou tratar uma criança. Essas perguntas são muito importantes para mim, pelo menos para o meu diagnóstico. A real necessidade de um tratamento e a melhor oportunidade de tratamento. Do mesmo jeito que a gente prega o tratamento precoce, algumas vezes iniciar cedo demais também pode ir no seu caminho. Então a gente tem que ter uma balança, fazer um equilíbrio bem detalhado, por isso que é importante uma boa anamnese, não somente do problema oclusal, mas da criança como um todo. Isso eu falo muito, não só no curso de ortodontia, como também no curso de odontopediatria. Aprenda a enxergar a criança como um todo para você poder fazer um bom diagnóstico e ter um plano de tratamento que seja sucesso. Tem toda uma análise, né? Exatamente. Quando falamos em tratamento ortodôntico em crianças, quais são os tipos mais comuns de aparelhos e como eles funcionam? Tá. Nós temos vários tipos de aparelho, né? Então, como eu te falei, o comum, eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta para você, porque vai depender da maloclusão que você está querendo abordar. Sim. Tá? Mas eu vou dar algumas dicas do que usar. Não do aparelho para a maloclusão, mas da forma de como trabalhar. Criança necessita de disciplina, né? O aparelho, se ele não está sendo usado corretamente, ele pode não estar tendo uma eficácia desejada. Então faça a opção por aparelhos mais confortáveis, tá? Sempre que possível, não deixe a responsabilidade para a criança de usar ou não usar esse aparelho.
Você está entendendo? Se você puder trabalhar com aparelho fixo ou aparelho que não dependa muito da colaboração da criança, isso é bom. E uma coisa que eu tenho visto, embora seja alguns colegas não concordem muito, mas para pequenos movimentos, aparelhos como o alinhador, que é uma tendência do mercado, pode ser que seja interessante. Mas a gente não vai tirar aqui a importância dos aparelhos ortopédicos, né? Que são aparelhos que guiam e que direcionam e que ajudam no restabelecimento desse crescimento que algumas vezes a má oclusão está comprometendo. Perfeito. Doutor, e quais são as principais orientações que os pais podem seguir em casa para cuidar da saúde bucal das crianças e evitar problemas ortodônticos? Eu venho de uma formação preventiva muito forte, né? Então, o básico, eu tenho um amigo que cita muito essa frase, o óbvio tem que ser dito. Exatamente. Entendeu? Então, o básico, eu falo para os meus alunos, a ortodontia preventiva, né? A ortodontia não é só aparelho, é você garantir boas condições na boca para que não haja, primeiro, perda de espaço, né? Para que não haja comprometimento dos pontos de contato, das intercuspidações que a gente necessita, a eliminação precoce de hábitos que podem ser nocivos, nós chamamos de hábitos deletérios, né? E assim, na verdade, se você já atentar para uma boa higiene, você já está fazendo um trabalho, né, de prevenção. Né? Não só para a ortodontia, como para outras doenças da boca. É o básico, né? É o básico, né? Como diz a velha escova de dente, é a nossa maior aliada, né? Desde que bem utilizada e quando utilizada. Né? Sim, sim. Doutor, agora vamos falar de novidade. Em abril, vamos ter turma nova, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a grade curricular. Em abril, nós estamos começando uma nova turma lá em Bauru, se Deus quiser, né, de odontopediatria. Hoje nós estamos começando uma turma nova de ortodontia em Sorocaba, né, na Facop Sorocaba. E para abril, para o pessoal que vem aí para nosso curso de odontopediatria, venham preparados, porque eu consigo ter uma felicidade de trabalhar com duas vertentes da odontologia. Um pessoal um pouco mais assim de tempo, de cadeira, vamos dizer assim, que tem uma experiência, né, que tem uma base assim, uma didática, que tem um conteúdo muito bem estabelecido, né? E um pessoal mais novo que tem esse mesmo conteúdo e que traz para a gente o que tem de novo, né? O que está surgindo, essas novidades tecnológicas, né? Como eu vou dizer para você, esse boom que deu da odontologia nos últimos anos, sim, em termos de tecnologia e de novas tendências. Doutor, que mensagem você deixaria para os pais que estão preocupados com a saúde bucal e o futuro ortodôntico de seus filhos? Não espere perceber que ele tem um problema para nos procurar. Você está entendendo? Normalmente o pai nos procura, seja na ortodontia ou mesmo em outras situações, normalmente o pai nos procura quando já percebe um problema, né? Eu te falei, eu tenho uma formação de prevenção na minha vida muito grande. Então, eu falo para o pai, não espere sair dente para procurar o odontopediatra. Não espere perceber que o dente está torto, né, para procurar o odontopediatra. Não espere perceber que não há espaço na boca do teu filho para procurar um odontopediatra. Porque esses problemas, eles provavelmente surgirão, né? O povo brasileiro, ele tem uma mistura étnica muito grande. Infelizmente ainda há algumas perdas precoces. Então, assim, provavelmente nós vamos ter má oclusão, né? Nós vamos ter problemas de saúde bucal. Mas se interceptado no começo, a chance da gente ter uma limitação do dano, a chance da gente ter um tratamento mais fácil, tanto para nós quanto para a criança, que talvez seja até o mais importante, sim, né? E a chance da gente guiar a erupção dos dentes permanentes para uma posição correta na boca, muito melhor. Doutor, foi incrível ter você aqui hoje, tá? Com essas dicas maravilhosas.
Antes de nos despedirmos, eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Eu gostaria, sim. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a Facop pela oportunidade. Eu estou na Facop desde o início. Eu vi a Facop crescer, eu vi que a Facop se transformou hoje, essa imensa escola. Mas também agradecer aos nossos alunos que nos fizeram, né, grandes, agradecer aos pacientes que passam pela nossa escola, porque querendo ou não, tratar criança não é fácil, sabe? Não mesmo. É uma coisa assim, bem, né? Só que ao mesmo lado, ainda que não seja muito fácil tratar, mas quando você consegue tratar, quando você vê o final do resultado, seja no tratamento de clínica de odontopediatria, seja no tratamento ortodôntico, é muito satisfatório. Então, essa experiência que eu tenho, o recado que eu deixo para você que está procurando um curso de especialização, é que venha fazer conosco o curso de especialização. A gente tem a alegria de não só poder ensinar você tecnicamente, mas a gente também tem a alegria de poder te conduzir dentro dessa nova especialidade, dentro dessa nova linha que você vai seguir para a tua vida profissional. E sem falar que a Facop tem uma baita estrutura, né? Sim. Tem os melhores ali. Sim, isso é verdade. Doutor, muito obrigada. Sabrina, obrigado a vocês, viu? Facop Cast, a nossa voz é odontologia.